Estamos aqui mais uma vez estudando o livro Pensamento e Vida. Hoje é o capítulo 6. Olá, Evandro! Olá, meus amigos, como vão? Tudo bem? Vamos lá, já vou lançar minha frase de hoje, hein? Eu tirei do livro O Consolador, claro que é uma frase de Emmanuel, sobre a fé. É um ato de entendimento. É isso aí, Evandro. Olá, pessoal, amigos do nosso grupo Espiritismo Sem Fronteiras. Mais uma vez, um prazer muito grande estar com vocês. Mandar um grande abraço para todos que puderem nos acompanhar através do YouTube. A gente está sempre muito feliz de estar com vocês. Viu? Minha frase eu tirei do livro Agenda Cristã, do Espírito André Luiz, através da mediunidade missionária de Francisco Cândido Xavier. Diz assim, André Luiz: não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não te falte a luz nos dias escuros. Um abraço para você também, José Carlos, meu amigo Zecão. Olá, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? É uma alegria estarmos novamente aqui participando desse grupo maravilhoso, Espiritismo Sem Fronteira. E a minha frase está na memória, viu, gente? Fé inabalável é somente aquela que encara a razão face a face em toda e em qualquer época da humanidade. Oi, gente, tudo bem? Meus amigos aqui, muito bom ver vocês aí do outro lado da telinha também. E a minha frase de hoje é do Evangelho, da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. É uma frase de Paulo de Tarso que diz assim: anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. E aí, Cris? Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, como nós aqui reunidos também, acompanhando aí o nosso canal. Eu vou com a minha oração, né, que é da Meimei, que eu tirei do livro Tende Bom Ânimo, e diz assim: a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Não é isso, Ney? É isso aí. E antes da gente começar, eu vou pedir para os nossos amigos aí internautas do nosso canal que curtam nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram e acesse o nosso site aí, www.jesusredivivo.com. Lá você vai ter todas as informações do centro, todas as palestras também, os vídeos estarão lá. Tem um link que você pode acessar aqui, dar acesso ao YouTube. Tem todas as informações da nossa casa, ok? Então vamos começar o estudo de hoje, o livro Pensamento e Vida, do capítulo 6. Vamos começar com o Evandro? Vamos começar então a falar sobre o capítulo 6, Pensamento em Vida, que é fé, né? E gostaria de destrinchar o meu jeito de pensar sobre a fé, né? Sobre a minha frase do dia, que é um ato de entendimento que Emmanuel nos fala, eu alio junto com a frase de Kardec, do nosso querido José Carlos, que é uma fé raciocinada, né? Então, essa fé que, aliada à religião e o raciocínio, ela não desmorona nunca, porque junto com a ciência, a gente vai embasando a nossa fé. Mas existe uma fé que ela é além da ciência, é além das coisas materiais aqui da Terra, que Deus coloca em cada ser humano, em cada criatura que Ele cria, uma centelha divina. E essa centelha divina nos diz e nos leva até Deus como se fosse um imã. E essa atração que nós temos por Deus, mesmo os ateus que negam a Deus, não importa. Eles sentem Deus de uma outra forma, mas por enquanto ele nega. Mas a verdade é que esse imã que atrai nós a Deus pode ser chamado de fé. Porque a gente acredita em coisas que ainda a ciência não explica, que ainda nosso cérebro não consegue dimensurar, né, as coisas divinas. Quando a gente olha para o universo, né, assim, a lição que Eurípides Barçanufo nos traz, quando ele olha o universo, a grandeza do universo, é impossível você não sentir Deus. Então, a nossa fé chega uma hora que ela é além.
é aquela fé bíblica que a gente vai em encontro, mas não sabe por quê, mas sabe que vai e precisa daquilo. Essa é uma fé divina. Agora, se trazermos para a nossa religião, que alia a fé e o raciocínio, isso só nos fortalece cada vez mais aqui na Terra, a não ser pego por armadilhas, né, de falsos profetas que já está na Bíblia, que iam aparecer, de pessoas que querem se aproveitar da fé, desta fé ingênua das pessoas para benefício próprio. Então, neste caso, é importante aliarmos a fé à razão, mas quando falamos de Jesus e de Deus, a fé não se alia a nada, se alia a esse imã que nos atrai a eles. Pensada aqui, a lição de hoje foi bem difícil de novo. Eu fiz até uma colinha aqui para mim e eu vou compartilhar o que eu pensei com vocês. Estava pensando aqui que a fé é algo muito particular, né? Algo que você sente, é tão difícil de explicar, da gente explanar isso. E aí eu estava pensando assim, tem algo mais inexplicável do que a fé de uma mãe naquele filho que só se vê envolvido em crimes e mentiras? Ela consegue enxergar um potencial nesse filho que mais ninguém consegue, né? E eu penso que assim é Deus conosco. Ele também enxerga nossos potenciais mais obscuros. Mas nós temos que ter em conta que nós precisamos buscar a nossa fé. Ela é uma construção diária que, quando fortalecida, nos faz entrar em uma comunhão direta com Deus. Já parou para pensar por que vivemos atualmente em um mundo que parece um verdadeiro caos? Por que os transtornos mentais, como a ansiedade, a depressão e outros, estão aumentando tanto? Porque os casos de suicídio têm aumentado também? Estima-se que em alguns anos o suicídio será a principal causa de morte no mundo. Olha isso, que complicado. E a resposta que eu vi é a falta de comunhão com Deus, a falta de fé raciocinada. Não se pode servir a Deus e a Mamon, já dizia a Bíblia, né? Mas quem é o Mamon dos tempos atuais? Conforto? O dinheiro? O celular de última geração? Tênis da moda? Nós vivemos em tempos líquidos, como diz Zygmunt Bauman. Nós temos que ter consciência que nossa encarnação atual é apenas uma etapa. Nós temos que nos preparar sempre para o amanhã. Deixar o passado para trás, mas tendo plena consciência de sua importância e de que tudo o que passamos serviu de aprendizado. A gente tem que ter consciência também que a nossa versão 2020 é a melhor de todas as nossas encarnações. E devemos continuar a nos melhorar sempre. Então é isso. A gente tem que buscar a nossa comunhão com Deus, a nossa fé raciocinada. É ela que vai nos fazer seguir em frente. Não é, Marcelo? É isso aí. Então, pessoal, abraço de novo aí para todos vocês. Abraço aos nossos amigos. Obrigado aí por compartilhar o pensamento a respeito da fé, que é o capítulo 6 do livro Pensamento e Vida, né? E Emmanuel vai nos falar da importância de nós termos a fé para poder nos conduzir aí nos caminhos em direção a Deus. Eu hoje vou fazer um mini miudinho, viu, Fernanda? Mas bem mini miudinho mesmo. Legal. A minha ideia é fazer o miudinho. O pessoal que conhece aí, tem um pessoal em Minas Gerais aí que tá louco. Pega um pedacinho do Evangelho e o pessoal estuda 3 horas seguidas. Eu vou fazer um mini só, porque eu lembrei da história do cego Bartimeu, que está retratada lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, quando ele conta o encontro de Jesus em Jericó com o cego Bartimeu, né? Talvez é a única personagem curada por Jesus nos Evangelhos que alguém nomeia, né? O Bartimeu, filho de Timeu, né? Bar é filho de, né? Então é um filho de Timeu que é o cego de Jericó. E quando o Marcos vai narrando, gente, é interessante, porque aí eu fiquei refletindo aqui a respeito dos versículos e vou compartilhar com vocês. Vocês nos perdoem, é pouca profundidade na interpretação, mas só para ilustrar a questão da fé. No versículo 46, Marcos fala que Bartimeu estava assentado junto ao caminho. Aí fiquei pensando assim, gente, lendo também algumas coisas, né?
que a gente, muitas vezes, nós estamos passivos perante a vida. A postura lá do Bartimeu, na história, era uma postura passiva, de alguém que estava assentado, que não se via com coragem de movimentar nada para modificar aquela situação. Aí no versículo 47, Marcos diz assim: ao ouvir que Jesus era de Nazaré, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, na comparação, gente, eu fiquei pensando assim, quando a gente tem contato com a verdade, a alma grita, nós nos sentimos deslumbrados perante aquilo. Nós que somos espíritas, todos nós devemos ter na memória momentos em que a gente se defrontou com aquela verdade e a gente se sentiu feliz. Então, a gente quer sair daquela situação de quem está passivo no caminho e a gente quer ir de encontro a essa verdade, a gente quer mudar a nossa vida, ou seja, a gente crê, a gente acredita. Só que aí no versículo 48, Marcos coloca assim: muitos da multidão lhe repreendiam para que ele se calasse. As pessoas que estavam próximas a Jesus, quando viram Bartimeu gritando que queria ter um contato com o Cristo, as pessoas falam: você fica quieto, você está atrapalhando. Então, nesse ponto, eu fiquei pensando assim, quando a gente se propõe a uma caminhada de fé, existem tanto as vozes externas da multidão, ainda mais das pessoas que nos conhecem. Quantos de nós não temos história daqueles nossos, pessoas às vezes até muito queridas, que quando viram o nosso desejo de transformação interior, de estabelecer uma fé para a nossa vida, faziam aquela cara que diz tudo, né? Eu te conheço, né? Isso vai passar, né? Você não é assim, né? As vozes externas. E, ao mesmo tempo, a multidão interna dentro de nós. Porque vai dizer assim, você não consegue, você não pode. Você é o Marcelo, aquele cara lá que faz isso, aquilo outro. Como é que você se propõe a sair dessa posição assentada, junto com todos os demais no caminho, essa posição passiva? Você já construiu uma fé agora para você. E aí depois ainda, quando Jesus para e percebe que está sendo chamado e fala, vamos chamar lá a pessoa, que eu vou conversar com ela, a mesma multidão que estava mandando ele se calar, vai até ele, e é a frase que inclusive tem no livro da Meimei, né? Eles dizem, tem de bom ânimo, ele está te chamando, vamos lá. Para a gente ver como a multidão é volúvel às pessoas que nos cercam, e como a fé vai provar Bartimeu aqui no versículo 50, ele lança de si mesmo a sua capa, levanta-se e vai ter com Jesus. Ou seja, ele se despe das convenções. Para ele não interessa mais o que a multidão pensa, o que a multidão deixa de pensar. Ele quer ir de encontro a Jesus. Ele quer consolidar essa atitude de fé de que aquele realmente é o Cristo. E é tão forte isso que Jesus fala, o que queres que eu te faça? Jesus percebe a movimentação e ele fala, Senhor, que eu veja. Não é? Ele queria ver, queria entender. Jesus fala, fala a frase final aqui da nossa conversa, a tua fé te salvou. Então a fé tem esses momentos. A gente está lá passivo, a gente percebe a verdade, que é de encontro à verdade, a multidão externa e interna muitas vezes nos segura, mas nós falamos assim, eu sei que eu sou isso, mas mesmo sendo assim, eu quero ir de encontro ao Cristo. Então eu jogo fora todas as convenções e as ideias a respeito dos outros e estabeleço, como disse a Fernanda, como disse o Evandro, esse ato verdadeiramente individual, que não tem testemunha e que muitas vezes nós vamos ter uma longa caminhada sozinhos, que é de se levantar para seguir Jesus. Obrigado, meus amigos. Vou passar a palavra para você, Cris. Ok, obrigada. É interessante, né? Como a gente, quando começa a fazer um estudo, a gente procura em outras obras, não só nessa que a gente está tendo como cabeça, né, de estudo, e a gente acha outras ideias, outras formas de colocar para a gente formar a nossa interpretação do estudo.
E eu, procurando, né, eu achei uma frase que eu acho que todo mundo conhece, né? Se tiveres fé do tamanho do grão de uma mostarda, você pode movimentar montanhas, né? Aí eu fiquei pensando, tá, fé e crença. Será que elas são irmãs? Será que elas são companheiras? Se há diferença entre uma e outra? Porque eu acho que a gente pode crer. Eu acredito que existe Deus, eu acredito que Jesus veio à Terra, eu acredito que eu possa ser melhor, mas o que eu faço para isso melhorar? Né? O que eu faço para conseguir atingir um objetivo, como nós já ouvimos os nossos companheiros conversando? Como é que eu posso movimentar? Eu acho que é como se fosse uma energia, essa fé é uma energia dentro da gente. Como é que eu posso movimentar isso dentro de mim? Porque se é uma coisa individual, aí em cima dessa frase que eu falei do grão de mostarda, é uma parte também do Evangelho que é narrado que Jesus está entre o povo, né? E vem um senhor e pede para ele, por favor, salva meu filho. Meu filho é louco, às vezes ele cai no fogo, às vezes ele cai na água, né? Eu acho que tudo isso é uma interpretação é uma fala daqueles tempos, né? Mas dizendo que a pessoa não tinha um equilíbrio, era perturbada, tal, e Jesus vem e fala, traga-me ele. E isso ele está com os apóstolos. E aí aí Jesus olha para ele e fala, você está liberto. E o menino melhorou. Aí o pai dele falou assim, mas eu já tenho trazido para os teus seguidores, para os teus apóstolos, e ninguém se salvou. O que aconteceu? Aí, aliás, desculpa, foi um dos apóstolos que perguntou. Aí ele falou assim, homens de pouca fé. Vocês não tiveram a força, a energia de dentro de vocês. Vocês acreditam que pode salvar, mas vocês não foram, não tiveram o esforço, não tiveram a confiança de que vocês conseguiam, em nome de Deus, libertar aquela pessoa. Então, eu penso assim, nós também somos pessoas que queremos o bem dos outros e o nosso também. Nós, como trabalhadores da Seara do Cristo, tarefeiros, que a gente vai, completa a nossa jornada junto à casa espírita, nós temos que ter a confiança que Deus está nos ajudando, mas nós também temos que ter o nosso trabalho de renovação, nosso trabalho de procurar confiar que Deus está com a gente e a gente melhorando isso com os pensamentos, com as atitudes, como a gente já disse nas lições anteriores, que a gente vai conseguir desde que a gente também acredite que nós consigamos. Porque se você crê em Deus, você crê em Jesus, você tem que ter fé, que é uma coisa que você não vai ver, você não vai pegar. Você tem que acreditar nisso, você tem que confiar, você tem que ter a vigilância, a preservação dos seus pensamentos, do seu dia, dos seus atos, né? Porque a fé calma, ela é branda, ela não é nada que apavore, não é nada que deixe a gente assustado, não, ela vem de uma forma tranquila. E quando a gente sinceramente se entrega ao poder de Jesus, se entrega a seguir Jesus, a gente sente uma energia diferente quando a gente entra em contato com ele através da oração. E é que nem a frase que eu falei, ela não vai tirar você do sofrimento, a oração, mas ela vai te ajudar a passar. E o sofrimento com Deus, com Jesus, ele vem, você passa, mas sem Jesus ele vem, ele fica. Porque o cérebro da gente, a cabeça da gente, a mente da gente, o coração da gente é que nem terra. Né? A terra é receptiva a tudo. Se você jogar lixo, ela vai absorver aquele lixo. E se você limpa, ela vai ficar limpa, vai ficar produtiva.
Então, nós temos que ter a produtividade, nós temos que ter o cérebro limpo, nós temos que ter a mente aberta, a gente tem que ter a mente ligada com o plano maior para que a gente consiga, através dessa fé, que vai mover essas montanhas de dificuldades que às vezes a gente está passando, ou mesmo presenciando junto com familiares, com companheiros, que para a gente, nesse momento, se o caso é você que está passando a dificuldade, é muito imprescindível a gente ter companheiros do nosso lado. Por isso que também nós também temos que nos colocar à disposição de quem sofre, de quem acaba tendo uma necessidade de um amparo. Então, crer e fé, para mim, elas andam juntas, né? Esse é o meu entendimento da noite e eu queria ver, José, o que você tem para falar para a gente? Oi, gente. Legal, né? Eu acho interessante tudo isso, maravilhoso. Eu só queria acrescentar, porque o Marcelo ele fez uma explanação maravilhosa, né, citando o Evangelho. E queria lembrar que é isso que a nossa querida Cris falou, encontra lá em Mateus, capítulo 17, tá? Do Monte da Transfiguração, quando o Mestre desce, é procurado pelo pai, né, do filho lunático. Então, caso as pessoas queiram, né, Ney, as pessoas vão lá buscar também se apropriar e se aprofundar ainda mais. Eu gostaria de pedir a permissão, já que nós estamos lendo Pensamento e Vida, recordarmos uma frase que eu li, reli, achei assim, de Emmanuel, que diz assim: seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir a grandeza. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Fé. Fé é entregar-se, é colocar-se inteiramente à disposição. Essa luz maior. Quem se entregou a essa fé, a essa confiança? Só que eu queria citar assim, que todos nós sabemos, né? Nessa confiança, recebendo essa energia positiva. King, ele acreditava nessa luta contra o preconceito racial. Mohandas Karamchand Gandhi, para libertar o povo da opressão inglesa. Vamos ver também que temos Madre Teresa de Calcutá, que pela sua fé, pela sua confiança, pela sua dedicação a Deus, renunciou a tudo e foi cuidar dos leprosos, né, na Índia. Nós vemos que Chico Xavier, aquele ser simples, maravilhoso, mas dotado de uma energia grandiosa, de uma fé que nos falta ainda, dedicou toda a sua vida em prol do próximo, de nos trazer informações do mundo espiritual. E fizeram, sem dúvida alguma, outros tantos baluartes. Nós temos eles como uma grande referência. São luzes, são energias que cabe a nós, né, interiorizarmos e colocar em prática também, em favor de outros tantos que precisam. E aí Emmanuel encerra assim, gente. Procuremos a boa parte das criaturas. Olha, procuremos a boa parte das criaturas, das coisas, dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos assim um espelho de nossa mente voltada para o bem. Então, quando inúmeras pessoas, né, muitas vezes chegavam ao Chico e diziam: Chico, porque fulano é isso, fulano é aquilo. E Chico dizia assim: mas vamos ver a parte boa. Nós que somos espíritas temos muitas informações do plano espiritual. De acordo com a nossa fé raciocinada, sabendo que a vida continua e sabendo que
todos nós na Terra não estamos no mesmo nível, no mesmo patamar, como um dia eu comentei já, elucidou muito bem a nossa Isabel, que eu não entendia. Por que, Isabel? Uns vêm e praticam o mal, outros praticam o bem. Ela falou assim, então, é que uns estão em níveis diferentes. E esses que estão num nível melhor, através da sua dedicação, da sua confiança, da sua fé, darão exemplos a outros que estão lá atrás. Então, gente, eu lembrei de uma passagem do livro Há 2000 anos, que é tão Sim. bonita. É quando o Públio Lentulus vai procurar Jesus para poder salvar a Flávia, que estava com lepra, né? É a filha dele. Isso, que era o amor da vida dele, né? O segundo grande amor da vida dele, porque o primeiro, obviamente, é a Lívia. E nessa passagem, ele vai procurar Jesus já no final da tarde, como se fosse, o pensamento dele era assim, eu vou deixar que Jesus me ajude a fazer isso, né? Ainda aquele orgulhoso Isso que ele mesmo. era. E aí Jesus falou para ele, olha, cumpre agora, do seu querer agora, que me sigas agora ou daqui a milênios. Ou seja, ele falou assim para o Públio, né? Seria muito melhor se você tivesse me procurado durante o dia e em frente a todas as pessoas, para mostrar que você não tem o seu orgulho. E como ele sabia, e Públio não fez, não buscou ele nesse horário, muito ao contrário, tentou fazer às escondidas, ele disse que ele ia sim curar a Flávia, mas ia curar pelo coração de mãe. Ou seja, a Lívia estava com uma fé, e mesmo distante, olha gente que interessante, né? Mesmo distante, ela estava em oração, e ela pedia com fervor para que a filhinha dela fosse curada, e assim foi feito, e foi feito por conta da fé dela. Então, essa fé que a gente fala, né? A gente fala tanto em fé raciocinada, e acho que seria também legal abrir um parênteses aqui em relação a isso. O que seria a fé raciocinada? A fé raciocinada vamos dar exemplo como nosso estudo. Cada um aqui diz da forma que interpretou, do jeito que acha que é, e você aí em casa vai absorver tudo isso e vai incluir em você o que você acha que realmente é. Mas, se você tem dúvida ou alguma coisa parecida, você vai buscar nas ferramentas que a gente tem, nos livros, nas ferramentas sérias, eu digo, né? Nos livros, nas boas palestras, alguma coisa que realmente se encaixe no que você pensa. Essa é a fé raciocinada. Então, não é porque fulano ou ciclano disse que você vai falar amém. Não, muito ao contrário. A gente tem que buscar a nossa verdade, né? E a verdade, ela é a verdade em todos os tempos. A verdade, ela não muda. Então, você buscando a sua verdade, a sua fé raciocinada, ela certeza que ela vai se aflorar. E como eu disse, a nossa comunhão com Deus vai ficar muito maior. E era isso, só lembrar desse caso que eu acho tão bonito. Obrigado, gente. Agora quero pedir para você, gostou do vídeo? Dá um like, siga a gente no Instagram, curta a nossa página no Facebook. Acesse nosso site www.jesusredivivo.com. Deixa eu cortar a câmera agora para todo mundo aparecer aqui. Tchau, gente! Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês, hein? Até a próxima. Beijo em todos.